definir agora o que seria uma função crescente e uma função decrescente. Nós temos a seguinte definição. Uma função é chamada crescente em um intervalo, vamos chamar de um intervalo I, se acontecer o seguinte: f de x1 ser menor que f avaliado em x2, sempre que x1 for menor que x2, e esse x1 e x2 estão no intervalo I, nesse intervalo. Então, nesse caso, a função será chamada decrescente. E 2. Uma função f é chamada decrescente. Então, nós temos que uma função será chamada decrescente se acontecer o seguinte: se nós temos dois números no intervalo x1 menor que x2, para a função ser crescente, f avaliado em x1 deve ser menor que f avaliado em x2. Se acontecer o contrário, que f de x1 seja maior que f de x2, nesse caso, a função será chamada de decrescente. Por exemplo, vou esboçar o gráfico de uma função aqui. Por exemplo, vou analisar primeiro esse intervalo fechado AC. Esse primeiro trecho da função. Tá bom? Por exemplo, vou considerar aqui um x1, vou considerar que esse é o nosso intervalo I. Aqui nós temos x1 e x2. Dá para ver que x1 é menor que x2, certo? No eixo do x. Então eu vou olhar agora, se eu chamar essa função de f de x, y igual a f de x, olha, quando f seja avaliada em x1, ela terá esse valor aqui, f de x1. E quando f seja avaliada em x2, ela terá esse valor aqui, f de x2. Então, observa nesse intervalo AC, qual dos dois casos está acontecendo? O primeiro ou o segundo? Nós temos x1 menor que x2, e o que está acontecendo com f avaliado em x1 e f avaliado em x2? Quem que é maior? Fala, gente. Comparando f avaliado em x1 com f avaliado em x2, qual maior entre eles dois? Qual é o maior? Isso. Então, comparando esses dois caras aqui, nós temos que f de x1 é menor que f de x2. Então, nós temos o seguinte, que x1 é menor que x2, implica que f avaliado em x1 é menor que f avaliado em x2. Ou seja, nesse intervalo, a função é crescente. Crescente. Então, o que significa? Olha, vou escrever aqui em cor vermelho. Significa o seguinte: eu estou partindo daqui, desse extremo aqui, e observa, os valores dessa função estão crescendo. A minha função está crescendo. Cresce, cresce, a função é crescente, até chegar aqui. Depois desse ponto aqui, ela começa a decrescer. Decresce. Tá bom? Então, como nós já analisamos, nesse primeiro intervalo, AC, a função é crescente. Já vimos isso. Agora, nós já sabemos que aqui, no intervalo CB, a função é decrescente. Mas geometricamente é decrescente, mas vamos ver que ela cumpre isso aqui. Que f de x1 é maior que f de x2. Para isso, eu vou chamar aqui um novo x1. Estou analisando agora esse intervalo, então vou escolher dois números, x1 e x2 nesse intervalo. Olhando no eixo do x, x1 é menor que x2. E agora vou olhar o que acontece com o valor de f avaliado em x1. Vou apagar aqui, só para não confundir. Então aqui nós teríamos f avaliado em x1 e agora f avaliado em x2.
Então, comparando f avaliado em x1 e f avaliado em x2, já dá para ver que f avaliado em x1 é maior que f avaliado em x2, que é justamente o que acontece com a definição número 2. Ou seja, a nossa função é decrescente nesse intervalo aqui. Tá bom? Perguntas. Eu vou mostrar aqui uma função e vocês vão me ajudar a encontrar os intervalos onde essa função é crescente e os intervalos onde essa função é decrescente. Então, gente, vocês me ajudem aí. Em que intervalo essa função é crescente? AC1, fechado, o que mais? C4B, C2, C3. Tem mais algum intervalo onde ele é crescente? Agora, em que intervalos ele é decrescente? Isso, o que mais? Isso, ótimo, é isso aí, a ideia seria isso. Mas aí ficou fácil observar onde ela é crescente e decrescente, porque nós temos o gráfico disponível, certo? E o que acontecer se nós não conhecemos o gráfico de f? Como encontramos os intervalos onde a função é crescente ou decrescente? Então existe um teste chamado teste crescente-decrescente, ou também chamado de teste CD, tá? Então é o seguinte, olha, se a função, a derivada dela fosse maior que zero sobre um intervalo, vamos chamar de i, então f será crescente nesse intervalo. B, se a derivada de x fosse menor que zero sobre um intervalo i, isso significa então que f será decrescente nesse intervalo. Tá bom? Então agora, analisar se uma função é crescente ou decrescente já ficou mais simples, já não temos que olhar nessa definição aqui, senão unicamente agora temos que olhar nas derivadas da função. Se a derivada da função é menor que zero num intervalo, ela será decrescente nesse intervalo. Por exemplo, vamos voltar aqui nesse exemplo que nós fizemos. Vocês se lembram quando nós estudamos retas? Inclinação de uma reta? Olha, por exemplo, gente, nós sabemos que nesse intervalo AC a função é crescente, certo? Ela é crescente. Eu vou esboçar a derivada em um ponto, sobre um ponto qualquer desse gráfico aqui. Ou seja, a inclinação da reta tangente. Por aqui, em algum ponto, em qualquer ponto passa uma reta tangente. Por exemplo, aqui. Olha nessa reta tangente. Sua inclinação será positiva ou negativa? Positiva. Isso mesmo. É positiva. A derivada da função nesse intervalo AC sempre será maior que zero. Então, ela será crescente, olha o que acontece. Nós já sabemos que a função é crescente aqui, então a derivada deve ser maior que zero. Tá bom? E aqui, olha, se por aqui passasse uma reta tangente,
o gráfico da função, por exemplo, esse aqui, olhando como está esbozada essa reta, ela tem inclinação negativa. Significa que a derivada nesse intervalo CB é menor que zero. Então a função é decrescente. Então isso é justamente o que nós temos aqui. Se a derivada é maior que zero, a função será crescente. Se a derivada é menor que zero, a função será decrescente. Então, vocês aqui encontraram os intervalos onde a função é crescente e os intervalos onde a função é decrescente. Só que aqui nós já conhecíamos o esboço da função. Agora vamos tentar encontrar esses intervalos, mas sem conhecer como é que é o esboço do gráfico dessa função, tá bom? Apenas conhecida como está definida a função. Por exemplo, encontre o intervalo onde a função f de x igual a 3x4 menos 4x cubo menos 12x quadrado mais 5 é crescente e o intervalo onde ele é decrescente. Solução. Então, para encontrar esses intervalos, sem conhecer o gráfico da função, eu vou me ajudar desse texto aqui, CD. Tá bom? Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar os pontos críticos dessa função. Como essa função é uma função polinomial, eu já sei que essa função é diferenciável. Então vamos encontrar os números críticos. Vocês me ajudem aí. A derivada dessa função será isso aqui, para encontrar os números críticos, deve ser igual a 0. Nessa expressão aqui, que termo pode ser posto em evidência? O x, 12x, beleza. Então me ajudem aqui, entre parênteses, quem ficaria? X quadrado menos 2, certo? Tá certo? Menos 2. 12x multiplicado por menos 2 será menos 24x, tá bom? Agora, eu pensaria o seguinte, talvez isso aqui ainda possa ser escrito de uma forma mais simples. Por exemplo, utilizando Bhaskara, poderia encontrar as raízes da expressão que se encontra dentro do parênteses, certo? Como ficaria? Alguém sabe como ficaria expressa isso aqui? Olha, eu vou escrever direto, tá? Mas a ideia é utilizar Bhaskara para encontrar as raízes da expressão que se encontra dentro do parênteses, tá? Então isso pode ser escrito como x menos 2 multiplicado por x mais 1. Tá? Ou seja, esse cara aqui é x menos 2 multiplicado por x mais 1. Tá bom? Eu escrevi ele aqui. Então vocês me ajudam aí. Quais serão os números críticos? X igual a menos 1. Beleza, são os números críticos. Beleza, já encontramos os números críticos. Então, o que vou fazer é esboçar eles na reta real. Então, nós temos aqui a reta real. Aqui estará, por exemplo, o número 0. Aqui estará o número menos 1. E o número 2 estará por aqui. Tá bom? Então, eu teria aqui 1, 2, 3, 4 intervalos. Olha, eu vou esboçar agora quais seriam meus intervalos.
os intervalos onde eu vou analisar esse primeiro aqui, que é o intervalo menos infinito até menos 1, esse intervalo aqui, que é o intervalo menos 1 até 0, esse intervalo aqui, de 0 até 2, e esse outro intervalo aqui, que será de 2 até mais infinito. Tá? Para me ajudar a encontrar esses intervalos, primeiro nós encontramos os números críticos, esboçamos eles na reta real, e aí dá para perceber que nós devemos analisar 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, vou me lembrar desse teste CD aqui. Então, na verdade, o que eu deveria analisar é a derivada da nossa função nesses intervalos. Se ela for maior que 0, a função será crescente nesse intervalo. Se ela fosse menor que 0 em i, então ela será decrescente nesse intervalo i. Bom, então eu vou pegar aqui como está definida a nossa função, a nossa derivada, desculpa. A derivada ficou expressa dessa forma aqui. O que acontece quando x pega valor entre menos infinito e menos 1? O que acontece com essa derivada aqui nesse intervalo? Ela será maior que 0 ou menor que 0? Por exemplo, se você poderia fazer o seguinte para encontrar isso aqui. Eu pegaria um número quaisquer que se encontra nesse intervalo aqui. Por exemplo, só menos 2. Vocês concordam comigo que menos 2 se encontra nesse intervalo aqui? Então eu avaliaria f, a derivada, nesse número menos 2. Então eu teria 12 multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2 será menos 4, e aqui ficará menos 2 mais 1, que será menos 1. Esse número aqui é positivo ou negativo? Negativo. Beleza. Se é negativo, se a nossa derivada é negativa nesse intervalo, significa que a função será crescente ou decrescente? Isso. É decrescente nesse intervalo. Agora aqui, gente, nesse intervalo menos 1, 0, como será a derivada? Positiva ou negativa? Fala, gente. Positiva ou negativa? Olha, por exemplo, peguemos o número menos 1 meio, que se encontra nesse intervalo. Tá bom? Menos 1 meio. Então, nós teríamos que a derivada avaliada em menos 1 meio será 12 multiplicado por menos 1 meio, multiplicado, aqui será menos 1 meio menos 2, multiplicado por x por menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1 dá 1 meio positivo. Então, olha, esse termo aqui é negativo e esse termo aqui é negativo. Você pode pensar o seguinte: esse 12 é positivo, esse aqui é negativo, esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então eu faço o seguinte: mais multiplicado por menos dá menos, menos multiplicado por menos dá mais, mais multiplicado por mais dá mais. Ou seja, isso aqui é positivo. Então, na verdade, f, aqui, a derivada é maior que 0, então f será crescente nesse intervalo. Aqui, gente, no intervalo 0, 2, é menor que 0, então f será f é decrescente nesse intervalo. E por último, nesse intervalo, a derivada da função é maior que 0, portanto a f é crescente nesse intervalo. Tá bom? Então, essa é a análise que vocês devem fazer na hora de encontrar intervalos
onde a função é crescente ou decrescente. Primeiro passo é encontrar os números críticos. Uma vez encontrados os números críticos, você escreve eles na reta real. E aí você encontra os intervalos onde você deve analisar. Tá bom? E a função a analisar nesses intervalos será a derivada de f. Tá bom? Se a derivada é menor que zero, ela é decrescente. Se é maior que zero, ela é crescente. Agora, uma vez encontrados os intervalos onde a nossa função f é crescente ou decrescente, eu gostaria de saber o que acontece nesses números críticos, menos 1, 0 e 2. Eu gostaria de saber se esses números críticos são números de mínimo local, de máximo local, ou é um ponto de inflexão, ou é um número de inflexão, tá? Ou seja, agora, minha pergunta é a seguinte: esses números críticos são números de mínimo ou máximo local, ou é um número de inflexão, um ponto de inflexão? Como posso saber se esses números críticos são mínimos, máximos ou pontos de inflexão? Então, para isso existe um teste que é chamado teste da derivada primeira. Esse teste diz o seguinte: suponha que C seja um número crítico da função f. Então, podem acontecer os seguintes casos: A. Se o sinal de f' ou seja, a derivada, mudar de positivo para negativo nesse número crítico C, então f tem um máximo local em C. Por outro lado, B. Se o sinal da derivada da função f mudar de negativo para positivo nesse número crítico, então f tem um mínimo local em C. E por último, se a derivada não mudar de sinal em C, então f será um ponto de inflexão. Tá bom? Então nós temos os três casos. Então vamos utilizar esse teste da primeira derivada para identificar se esses números aqui que nós encontramos, menos 1, 0 e 2, são números de mínimo, máximo locais ou um ponto de inflexão. Então, olha, vamos analisar primeiro esse item A. Se a derivada mudar de positivo para negativo, então esse número será um máximo local. Vamos analisar. Aqui a nossa derivada foi negativa. Nós queremos de positivo para negativo. Aqui, olha, aqui a derivada foi positiva. Aqui está o nosso número crítico e ela muda de positivo para negativo quando x igual a 0. Significa que esse número aqui será um número de máximo local. Será que nós temos algum outro número de máximo local? Onde a derivada muda de positivo para negativo? Não, certo? Agora, item B. Se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo, então esse número será um número de mínimo local.
Vou olhar quando a derivada mude de negativo para positivo. Vamos ver. A derivada aqui é negativo, muda de negativo para positivo aqui, em x igual a 1. Então esse será um número de mínimo local. Agora aqui, nesse número, a derivada muda de negativo para positivo. Então, utilizando o teste da primeira derivada, ele deve ser um mínimo local. Bom? Por exemplo, eu vou esboçar agora o gráfico de outra função. Vamos supor que nós temos 0, 1, 2 e 3. E eu tenho aqui que a derivada em x, nesse intervalo aqui, é maior que 0. Nesse intervalo aqui, a derivada continua sendo maior que 0. Aqui a derivada é menor que 0. Aqui a derivada é maior que 0. E aqui a derivada é menor que 0. Então, gente, vocês me ajudem aqui. X igual a 0 será um ponto de mínimo ou máximo local. Ou um ponto de inflexão. Olha o que nos diz o teste. Fala, gente. Ponto de inflexão. Todos concordam que é um ponto de inflexão? Sim. Será o item C, certo? Onde a derivada não muda de sinal. Ele é maior que 0 e permanece maior que 0 quando passa por esse número crítico. Então ele será um ponto de inflexão. Agora aqui, gente, em x igual a 1, será ponto de quê? Um número de quê? Olha, muda de positivo para negativo. Máximo. Isso. Máximo local. Aqui agora, em x igual a 2. E por último, em x igual a 3. Isso mesmo. Beleza. Beleza, gente. Seria isso aí por hoje. Tá? Só aqui uma observação. Eu poderia ter ideia de como é que é o gráfico da função utilizando essa informação aqui. Olha, se a nossa função, a derivada é maior que 0 nesse intervalo, significa que ela é crescente. Então, a nossa função está crescendo nesse intervalo, certo? Agora, após esse intervalo, aqui, como esse é um ponto de inflexão, ela faz alguma coisa assim e continua crescendo. Porque esse número 0 é um ponto de inflexão. A função cresce, passa por esse ponto e continua crescendo. Só que esse ponto aqui, esse número é um número crítico, a derivada é 0. Por isso que ela faz alguma coisa assim. Por aqui passa uma reta tangente que é horizontal e continua crescendo. Ela cresce, continua crescendo e aqui nesse número a derivada muda de sinal. Agora é negativa, então após esse ponto ela decresce. E após esse ponto, esse número crítico aqui, a derivada muda de sinal, agora é crescente. E após esse número aqui, 3, ela novamente é decrescente. Então, eu poderia ter uma ideia de como mais ou menos é o esboço do gráfico da função. Tá? Obviamente estaria faltando preparar uma tabela e ter mais ou menos eu teria uma ideia de que a função deve ser parecida a alguma coisa como essa que está aí, como eu esbocei, tá bom?